Bom dia, irmãos. Bom dia, os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que estão em casa, que onde estiverem continuem sendo abençoados pelo Senhor. Mais uma semana se passou, né? E o Senhor Deus nos trouxe à sua casa mais uma vez para juntos agradecermos ao Senhor pelos 64 anos da 7ª Igreja. Jesus é a base da igreja, né, irmãos? E nós somos igreja. A igreja somos nós. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, estarmos fundamentados nos ensinamentos do Senhor. Buscar a presença do Senhor a cada instante em nossas vidas. Procurar fazermos a vontade do nosso Deus. E assim nós vamos conseguir também amar os nossos irmãos, né? Do jeitinho que Ele é. Eu tenho muitas falhas, mas os irmãos precisam me aceitar como eu sou. Eu também, da mesma forma, preciso amar a cada um de vocês, E assim nós vamos anunciando Jesus Cristo, mostrando também que nós nos amamos, Não só com palavras, mas com atitude. Vamos estar cada dia buscando a presença de Deus em nossas vidas para que nós possamos ser igreja santificada. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja, a base da igreja é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus por esses 64 anos e pedir ao Senhor que continue abençoando a cada departamento, cada líder, a cada irmão, aquelezinho que às vezes a gente pensa que não faz nada, Senta ali, dali mesmo vai embora, mas às vezes é o irmão que sustenta a igreja em oração, E a nossa base também é a oração. Então vou convidar o irmão Carlos que vem aqui à frente e vamos agradecer a Deus pelo sustento que Ele tem dado à 7ª Igreja durante esses 64 anos e que nós sabemos que o Senhor Deus irá nos sustentar por muitos anos aqui na sua presença. Em seguida nós estaremos cantando o hino de número 152 do nosso cantor cristão. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia, Deus, por mais um ano de aniversário da 7ª Igreja Batista, Deus. Obrigado, Deus, por a existência dessa igreja, Deus, neste local, que aqui é a Tua referência, a casa do Senhor, onde nós vemos Te adorar, onde nós conhecemos ao Senhor. O Senhor nos mostrou o caminho, Deus, ao qual nós devemos seguir, que é Cristo Jesus, ó Deus, e que nós se alegramos de estarmos aqui, ó Deus. Se alegramos por ver os irmãos, por estar nesta casa, Deus, que o Senhor possa estar visitando cada irmão da nossa igreja, aonde ele estiver neste momento, ó Deus, nos seus lares, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo como igreja do Senhor, para que continuamos, Deus, a ser referência do Senhor neste bairro, para que o Senhor seja visto nesse bairro, Deus, como luz, ó Deus, para que aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não Te aceitaram como o único suficiente Salvador, Deus, que através desta casa, ó Deus, através de nossas vidas, Senhor Deus, possam vir Te aceitar como o único suficiente Salvador, ó Pai. Também visita nossos pastores, Deus, continue fortalecendo cada um deles, ó Deus, para que eles continuem firmes, Deus, sempre buscando no Senhor sabedoria, ó Deus, para anunciar a Tua palavra, Deus, para declarar o Teu Evangelho, ó Deus. Os nossos diáconos também, ó Deus, visite cada um deles, dando força e sabedoria, ó Deus, a eles, Deus. Os professores das classes, ó Deus, eu também venho ungí-los, ó Deus, e abençoá-los, para poder administrar a palavra do Senhor, Deus, nos grupos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
conosco, teu Senhor. Toma o teu cordeirinho no regaço, teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, se o Fernando puder colocar aí para nós lermos juntos. Vamos ler juntos, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A minha versão é um pouquinho diferente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos cantar apenas a primeira e a segunda estrofe do hino 154, firme nas promessas do meu Salvador. Amém, irmãos, que assim seja, né? Bom dia, irmãos, aqui no santuário, e os irmãos que nos acompanham, os amigos que nos acompanham pela internet, pela mídia. Hoje é um dia especial para a nossa igreja. Na quarta-feira, dia 21, feriado, um grande dia para o Brasil, a nossa igreja completou seus 64 anos.
E hoje à noite teremos um culto de gratidão a Deus por esses anos todos em que a nossa igreja está plantada aqui na nossa querida pecuária, na nossa campus dos Goitacazes, no estado do Rio, e também no Brasil. Tempo de gratidão. Os irmãos que podem vir à igreja, venham hoje à noite, venham. Será uma noite especial, teremos um programa especial, um pregador convidado para esta solenidade. Vai ser um tempo realmente especial para os que aqui puderem vir. E se você não pode vir, então sintonize também a nossa igreja aí na sua internet logo mais à noite. Lembrar também que estamos tendo já de segunda a sexta-feira o nosso culto das 7 às 7h30, também no mesmo canal pela internet. O irmão Fabiano está nos ajudando, ele está pregando mais, e eu devo pregar talvez 2 vezes por semana. Preguei na quinta-feira, creio, e ele está nos ajudando, orando também, porque há muita gente que é alcançada, está em casa, não é? E é alcançada pela internet com a doce mensagem do Evangelho. Lembrar que nós estamos em plena Covid. O meu assessor de comunicação, pastor Narciso, me informou o número de falecimentos até ontem à noite, não é? 389.609 mortes pela Covid. Alguns não são da Covid, mas também morreram. Tá? Estamos com uma relação grande de amigos na nossa rede de oração em favor dos enfermos. O Sérgio, pai da Thaís, esposo do Chiquinho, também está com Covid, está entubado, não está bem. E a Thaís pede que nós estejamos orando pelo seu pai. Estes e tantos outros nomes estão na nossa lista e no nosso coração. Lembrar de orar pela irmã Cléia Jamil, né? Irmão Carlinhos está na glória, e ficam então as lágrimas, as dores, a saudade para a família. Então orar para a irmã Cléia, o casal era muito grudadinho, né? Para a gestação carinhosa, e a partida do irmão Jamil deixou então um buraco no coração da família e também da nossa própria igreja. O irmão Carlinhos foi um dos grandes colaboradores que nós tivemos. Fazia com a irmã Cléia um trabalho social muito grande com famílias e necessitados, na sombra, sem propaganda. E eu quero mais uma vez render a minha homenagem, gratidão a Deus pela vida do irmão Jamil e da irmã Cléia, sua querida companheira. Ontem à noite estive na Lagoa de Cima, tivemos um bom culto lá, e trago uma boa notícia: temos 2 irmãos que vão ser batizados no último domingo de junho. Já está marcado este batismo, ou estão marcados esses 2 batismos. Graças a Deus, orar pelo irmão Jorginho e a equipe. O irmão Marcinho está lá, sempre está lá nos ajudando, não é? E foi sempre bom ver esse pessoal nosso nos ajudando. Lembrar que igreja é exatamente isto: cada um fazendo a sua parte para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, logo mais à noite estaremos nesse culto especial, um pregador convidado para estar conosco, e também relembrando nossos enfermos, não é? A irmã Raquel, a irmã Maria Salgado, o irmão Manuel Machado, o pastor Francisco, o sobrinho da irmã Regina, que foi operado, está bem, graças a Deus. Pastor Francisco, bom dia, Deus o abençoe. Um grande abraço também, querido companheiro. E assim então vamos prosseguindo na luta. Já lembrando os aniversariantes dessa semana, se eu não estou enganado, Cláudio Brito na segunda-feira, se eu não estou enganado. É o seu sobrinho ou é você mesmo? O Paulinho. É o seu sobrinho que faz aniversário? É, exatamente. Tá. E na terça-feira, o André. Terça-feira, o André Narciso, que está nos assistindo.
Bom dia, André e Fernanda, seus meninos. Deus os abençoe também. Obrigado pela companhia, obrigado pela assessoria. Na quinta-feira vai ter uma missa aqui na cidade da Pastoral Afro da Igreja Católica. Eu participei na outra semana de um debate sobre a convivência das diversas religiões e credos na cidade, e foi, graças a Deus, uma palavra muito boa que pôde, e todos que falaram fizeram referência àquilo que eu tinha falado no início. E na quinta-feira vai ter uma missa. Eu vou estar lá, o bispo que é de Porto Alegre, já é meu amigo, vai estar falando, e eu devo também ter uma palavra lá nessa missa falando sobre exatamente isso, que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então os irmãos estejam orando pela influência da nossa igreja aqui na cidade. Vamos agora então dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas, as contribuições, e sempre lembrando de reconhecer e agradecer a cada irmão que contribui. Lembrar dos desempregados que não podem contribuir ou contribuem pouco, e agradecer a Deus para que Ele nos dê sempre inteligência para administrar bem cada centavo que aqui entra. Estamos pintando as salas aí embaixo, não é? E vamos seguir depois fazendo uma pequena reforma lá no sítio também, e assim vamos andando. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pelas bênçãos que alcançaram cada um de nós que aqui estamos, nossas famílias e o Teu povo e a nossa cidade de uma maneira especial. Obrigado por esse dia em que a igreja está comemorando os seus 64 anos. Obrigado agora pelo momento da dedicação dos dízimos, ofertas, contribuições e vidas no Teu altar. E mais uma vez que a Tua igreja seja sábia, usando cada centavo para edificar o Teu povo e para salvar almas. Oramos também pelos desempregados, pelos enfermos. Abençoa o Sérgio no hospital agora, Senhor, já entubado, tem misericórdia dele. E com ele aquela relação enorme de irmãos e amigos que também estão na nossa lista de oração. Muito obrigado. Preserve esse culto para o Teu louvor. Limpa o nosso coração. E que com alegria sempre louvemos e exaltemos o Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. O domínio e o poder pertencem a Jesus. E que nós possamos abrir os nossos lábios e cantar louvores ao nosso Deus, aquele que é único e que é soberano. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Vamos cantar este cântico? Jesus, louvores em Sião sejam dados a Deus. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. O domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Deus. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Vamos cantar de novo? Há muito tempo que nós não cantamos, não é verdade, irmãos? Eu gosto de ressuscitar os cânticos antigos. Então vamos cantar mais uma vez. O domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Deus. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. O domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Deus. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Assim como o domínio e o poder estão nas mãos do nosso Deus, a autoridade também está. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A nossa base é Jesus, a nossa rocha,
aquela que é inabalável. Nós vamos entoar este cântico, que a autoridade e o poder estão nas mãos do nosso Deus, e nós confiamos nesse Deus que é inabalável. Os que confiam... É assim, Gerson? É assim? Tá muito alta, Gerson. Tá alto para mim. Tá alto, tá alto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra louvar. Não dá, sem Jesus não dá pra louvar. Não dá, sem Jesus não dá pra louvar. Senhor, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor nos sonda. Ó Pai, nós queremos prestar um louvor perfeito ao Senhor. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor está no teu trono de graça e de glória, ouvindo o Senhor Deus e aceitando os nossos louvores como cheiro suave. Muito obrigada, Pai, por esta manhã.
Obrigada, Senhor Deus, por mais um ano de existência desta igreja aqui neste local. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos usado e o Senhor tem nos capacitado. Assim pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue fazendo. Não porque merecemos, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos. Amém. O texto para essa manhã é o Salmo 122. Salmo 122. Ainda anunciando que lá no Paraguai, na cidade de Itacuruvi, os irmãos já sabem, toda segunda-feira sai uma mensagem minha na rádio da cidade que pega uma região bem grande. O Jorge é o dono da rádio, aniversariou anteontem, no dia de São Jorge, né, um bom católico, e temos conversado bastante com ele. E ele está bem propenso ao Evangelho, agradece as orações por ele, pela família, pela rádio, pela cidade. Anteontem aconteceu uma tragédia lá na cidade. Um senhor chegou em casa, embriagado, discutiu com a esposa, deu um tiro nela e suicidou-se. Então o casal morreu, foi uma comoção lá na cidade. E outras pessoas também têm sido atingidas com a Covid, lógico. E uma professora, uma enfermeira, perdão, Dona Lourdes, ela esteve com Covid, oramos por ela, ela está curada, agradece muito à igreja, as orações por ela. E assim a nossa igreja vai atingindo mais e mais pessoas. Então os irmãos de Itacuruvi, no Paraguai, nossa saudação. Também o irmão Fernando lá no Chile nos assiste sempre. Pastor Wagner na Espanha, a minha irmã lá em Porto Alegre, sobrinhas também. E assim nós vamos alcançando vários lugares e graças a Deus por isso. Ontem falei com o pastor Gedaías, foi aqui da nossa igreja. Hoje ele completa 60 anos, não é? E manda também saudações à nossa igreja. A Igreja Batista Gaúcha de Porto Alegre manda saudações para nós. A Igreja de Guaíba, onde eu me criei, também manda lembranças para a nossa igreja. O pastor Renato da primeira de Teresópolis, casado com a neta do pastor Reinaldo, também manda lembrança. O Renato foi pastor em Guaíba, minha igreja, foi missionário em Portugal, está em Teresópolis fazendo um belo trabalho, também manda saudações à nossa igreja e tantos mais nos saudando. Então nós temos uma dívida com Deus e com as pessoas que confiam no nosso trabalho. Salmo 122, vamos ler. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Amém. Amém. Nosso Deus, abençoa a tua palavra lida nesta hora. Fala ao nosso coração. Dá-nos a tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou teus olhos e viu que era preciso manifestar o teu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, e com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Uou! Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Amém, Deus. Obrigado, irmão Roberto. Deus o abençoe. Meus queridos, a nossa igreja está completando
64 anos. É uma data importante. Milhões de pessoas não chegaram a 64 anos. E temos uma folha de serviços bonita, prestada ao nosso Deus, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao Estado, ao Brasil e ao mundo. Onde se fala da sétima igreja, se fala bem. Uma igreja querida, amada e respeitada pela nossa comunidade. Às vezes eu vou aqui na comunidade, deixo o meu carro aberto, ninguém põe a mão. É o carro do pastor Camilo, da sétima igreja, da igreja pecuária. Então o dia hoje é de gratidão. Hoje sempre, claro, mas especialmente gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Eu estava pensando o que Deus me daria para falar hoje, e a semana toda veio ao meu coração o Salmo 122. E começa com um momento de alegria, contentamento. O salmista expressa essa palavra bonita. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou lembrando dos cânticos de romagem, ou os cânticos da caminhada do povo de Deus para o templo em Jerusalém. As 3 grandes festas dos judeus, se movimentava gente de todos os cantos do país em direção a Jerusalém, ao templo de Salomão, ao grande templo de louvor ao Senhor. Então, interessante, as famílias iam juntas para Jerusalém. E enquanto iam cantando salmos, cantando hinos, alegres, felizes, porque iam a Jerusalém para o culto, a semana de festas ao nosso Deus. Então, este é um dos salmos que faziam parte daquela coleção de cânticos que eram executados, cantados pelo povo, caminhando pelas estradas. Eu estou lembrando quando eu era garoto lá em Guaíba, nossa cidade. A gente ia para os cultos nos lares às noites. Não havia iluminação praticamente nos postes, né, nas ruas. Então a gente ia lá com lanterna, com lampiões, a gente ia para aqueles cultos e a gente ia cantando, não é? Lá em Ernesto Machado era assim também, a gente ia para os cultos e aquele grupo ia cantando. Então, isso me lembra, então, esse mesmo espírito do judeu quando ia para Jerusalém. Este salmo, é um dos salmos da casa do Senhor, é o salmo do templo, é o salmo da alegria, é o salmo da paz, é o salmo da oração, é o salmo da comunhão, é o salmo do crente. É o nosso salmo. Estamos agora, nesses dias de Covid, já 14 meses, com um vazio, digamos assim. Muitos irmãos que estavam sempre aqui na igreja não podem estar. Outros até exagerando, não vêm à igreja, preferem ficar em casa assistindo pela internet, não é? O culto. Mas o fato importante é que há 64 anos, muitos irmãos cantam este salmo. Hoje é domingo, hoje é quarta-feira, com alegria vou à casa do Senhor. E também outros salmos entram na relação de cânticos que os judeus executavam quando se dirigiam para Jerusalém, né? O cântico dos degraus. É interessante que o templo estava edificado no alto do Monte Sião. Então a pessoa subia para ir ao templo. Por exemplo, Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a nona, está lá em Atos, o texto, quando aquele homem foi curado na porta formosa do templo.
Também o povo alegre, quando nós lemos no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Aqui então está se pensando nos peregrinos que vão ao templo para a adoração, para o culto, para o louvor. Então no Salmo 120, vizinho, nós temos aqui um peregrino angustiado, sofrendo. E ele então vai ao templo. Então ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. A ideia é que ele não está indo para o templo angustiado, clama ao Senhor, e no templo Deus vai ao encontro da sua angústia, da sua dor. No Salmo 121, vizinho, nós temos aqui o quê? O mesmo peregrino, agora com confiança. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é? Continua: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, etc, etc, etc. Então nesse Salmo 121, esse mesmo peregrino agora com confiança vai ao templo. Vai ao templo. E no Salmo 122 que lemos, o peregrino então com o coração transbordante de alegria e de paz. Agora então parece que ele, no Salmo 122, ele chega no templo, não é? E ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei, irmãos, quantos anseiam para a chegada do domingo para virem à casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? É um lugar especial. Entendemos que Deus não é um Deus local, está só no templo. Onde haja necessidade, Deus está presente. É o Deus de toda a terra. Mas quer queiramos, quer não, o templo, este edifício, tem uma marca especial: é a casa do Senhor. Vir ao templo, estar no templo em culto a Deus, é um privilégio dos maiores que nós podemos ter. Interessante, a nossa experiência de pastor é esta: quanta gente, quando podia, não vinha à igreja, ao templo, ao santuário, e depois, numa cama, chorando: pastor, como eu lamento, como eu me arrependo dos dias que eu podia ir à igreja e hoje não posso. E chorando. Muitas experiências eu pude presenciar de irmãos que agora, sem poderem vir ao templo, à igreja, choravam, lamentando o tempo em que poderiam ter vindo e não vieram à casa do Senhor. Também há uma referência especial aqui a Jerusalém, a capital do império, a cidade de referência. E falamos também na Jerusalém celestial, a nossa casa no céu, na Jerusalém celestial, Jerusalém celeste. A cidade escolhida por Deus como centro religioso do mundo. Interessante, quer queiramos, quer não, até hoje Jerusalém é referência. Quase todo cristão quer ir a Jerusalém, não é? Andar por aquelas ruas todas, visitar o Rio Jordão, o lugar do túmulo, o Monte do Calvário, e vai por aí afora. Então, Jerusalém, a referência. Agora, o que nós queremos dizer nesta manhã? Vir à casa de Deus
deve ser um momento especial para nós. Aqui nós estamos para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Estamos aqui para também gozar a comunhão, a companhia agradável com nossos irmãos e amigos. Aqui na casa do Senhor, temos oportunidade de chorar a Ele as nossas dores e as nossas lágrimas. Lembramos quando Ana, mãe de Samuel, no templo, cedinho, estava lá orando e chorando. Apenas balbuciava as palavras, não falava, fazia apenas o sinal com a boca, mas não saía o som da sua garganta. E o sacerdote Eli disse assim: mulher, você está bêbada nesta hora tão cedo? E ela disse: não tomei bebida forte, estou desmanchando, derramando a minha alma diante do Senhor. O templo é esse lugar, chorar as nossas mágoas, não é? Derramar nossa alma diante do Senhor, orar ao Senhor, saber que Ele está aqui conosco nesta hora. Repito, gozar da companhia agradável com irmãos e amigos. Também no templo podemos, por isso mesmo, até resolver algumas pendências que porventura aconteçam entre nós e alguns irmãos. Coração limpo, alma lavada, diante de Deus com alegria na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui há um convite que é feito ao salmista: vamos à casa do Senhor? E ele se alegrou porque alguém o convida: vamos à casa do Senhor? E aqui também para nós uma palavra: estamos convidando amigos, parentes para virem conosco à casa do Senhor. Amo esta casa, me sinto bem na casa do Senhor. Quero estar do lado dos irmãos e amigos. Interessante, a nossa igreja é uma igreja muito carinhosa, não é? Então a gente sempre vem, logo se abraça, se beija e cumprimenta e troca e assunto, né? E hoje a Covid nos separou um pouco, não é? Mas a separação da Covid não é a separação de corações, de almas e de intenções. Continuamos amando-nos uns aos outros com o mesmo amor de sempre. Então, quando pensamos no aniversário da nossa igreja, é exatamente isso: 64 anos nos alegrando em virmos à casa do Senhor. A gente conversando com os irmãos, pessoalmente ou até por telefone ou pela internet mesmo, houve esse lamento: pastor, quando vai acabar essa Covid para estarmos reunidos novamente juntos na igreja? Você se sente bem na igreja, no templo, no santuário? Você sente que pode ser bênção para o irmão que está perto de você aqui no culto, no salão? Você se sente abençoado com irmãos e amigos perto de você? Você vibra com o programa da nossa igreja? Você abre mão de algumas coisas pessoais para dedicar-se mais ao Senhor? Não, isso é o pastor que tem que fazer. Não. Assim como o pastor abre mão de muitas coisas dele e da família, também nós, irmãos, abrimos mão de questões pessoais nossas para estarmos juntos com irmãos e amigos queridos. Há histórias bonitas de irmãos que abriram mão até de dinheiro, que era alguma coisa pessoal, abriram mão para colocar num programa específico da igreja. A questão da contribuição, da mordomia dos bens, mas da vida que eu coloco à disposição do Senhor, e para ser usado isto no templo, nas coisas que são do Senhor.
O Salmo 122, que nós sabemos de cor e salteado, é maravilhoso. Diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Aqui então ele está fazendo agora uma referência a Jerusalém, a capital, o centro político, econômico, administrativo e religioso da nação. Todo judeu devia ir pelo menos uma vez por ano ao templo, quem sabe, não é? Como os muçulmanos vão a Meca, né? Vão a Meca, lá visitar o templo de Maomé. Então havia uma mágica, uso a palavra quase que imprópria, uma mágica em a pessoa estar no templo. Eu me lembro quando era bem garoto, jovem ainda, alguns pastores que nós tínhamos referências. João Filson Sorém, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, foi o nosso capelão religioso na Segunda Guerra. Uma pessoa extraordinária. Estive muitas vezes com o Dr. Sorém. E ele foi o reitor do Seminário do Sul dos meus 2 últimos anos no seminário. E no 3º para o 4º ano eu era presidente do centro acadêmico lá do nosso seminário. E toda terça-feira tínhamos o culto dos estudantes. E ele estava conosco no culto sempre. Num domingo, 13 de abril, nasceu o Fernando, em 69. E na terça-feira eu estava dirigindo o culto na capela. Estava o Dr. Sorém lá do meu lado. E disse: irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que a família do seminário foi acrescida de mais um mini seminarista. Era o Fernando. O pastor Sorém sempre gentil com a gente. Depois eu já tinha saído do seminário. Estava numa convenção em Brasília, Assembleia da Convenção Batista Brasileira, um grande salão. Eu cheguei, o pastor Sorém estava sentado à esquerda, e eu passei por ele para não incomodá-lo, nem falei com ele. Olho para trás, ele me chama. Eu vou falar com ele, ele então me cobriu de vergonha. Irmão Camilo, deixe-me ter o prazer de cumprimentá-lo. Ele me desarmou. Eu que devia tê-lo cumprimentado. E ele então, daquele jeito tão gentil, tão nobre dele. Então apertar a mão do pastor Sorém era privilégio. Me lembro do pastor Lester Bell, que foi o grande homem dos batistas no Brasil. Ele foi a Porto Alegre uma vez. E estava lá no Colégio Batista, onde eu estava, e eu acompanhei até a casa da diretora do colégio. Levei a maletinha dele. Que privilégio meu levar a bagagem do Dr. Lester Bell. Aqueles heróis que nós temos na nossa denominação. Pastor José dos Reis Pereira, uns 24 anos, diretor do Jornal Batista. Foi meu professor de História Eclesiástica. Uma pessoa fabulosa. Ele dava aulas de História sem anotação nenhuma. Tinha todas as datas e acontecimentos na cabeça e falava de uma maneira muito bonita. Quando eu completei 10 anos de pastor, de formado, eu o convidei para pregar no culto. Ele não pôde ir a Porto Alegre naquele culto. Mandou uma carta gentil me cumprimentando. Então eu quero dizer o seguinte, que o templo, a igreja, a denominação tem marcas bonitas. Esta igreja tem uma história bonita, 64 anos. E quanta gente, essa vizinhança, quantos vizinhos são agradecidos a benefícios que nós temos feito para essa gente. É nossa obrigação, é nosso privilégio. Então, 64 anos sendo sal da terra e luz do mundo. A nossa gratidão a Deus por essa data tão importante.
Gratidão a cada irmão que faz parte da história bonita desta igreja. A soma desses irmãos ao longo desses 64 anos deu essa bela história, esse legado que é o legado da nossa igreja. E aqui não importa se a pessoa é rica ou pobre, é membro dessa igreja, é salva por Jesus, então faz parte da família, é nosso irmão querido. Eu estava pensando hoje, cedo, quando eu estava lá no escritório, colocando umas ideias em ordem, lembrando de alguns irmãos, e por uma questão até de ética e educação, não vou citar nenhum nome aqui, mas nós sabemos quantos irmãos queridos ao longo destes anos, ajudaram a fazer a história de nossa igreja. E tudo começou com essa expressão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom eu saber que tudo que tem aqui na igreja tem um pouquinho de mim. O que é isso, pastor? É isso mesmo. A sua presença, estar sentado num desses bancos. O que a igreja tem feito também de obras e benfeitorias tem a ver também com aquele centavo que eu coloco aqui no gasofilácio. O que dizer então do carinho, da comunhão, da amizade com irmãos e amigos queridos? E uma das coisas que mais dói ao pastor, aos nossos pastores, né, pastor Antônio? É quando temos que dar uma palavra dura a algum irmão que porventura tenha errado. Mas nesta palavra dura, o nosso desafio é colocar amor mesmo nessa palavra de repreensão. E relembrar que aqui não temos fiscais, não temos juízes, não temos policiais na igreja. Somos irmãos e levando as cargas uns dos outros, conforme Gálatas 6:2, para assim levar ou cumprirmos a lei de Cristo. Então eu me encanto quando estou pensando nesse salmo, não é? Os judeus, os israelitas de todo o país estão indo para Jerusalém, para uma festa da Páscoa, por exemplo, repetindo o que falei no início. E vão as famílias juntas. E enquanto vão para Jerusalém, vão cantando estes salmos, estes hinos. O Salmo 120, o Salmo 121, o Salmo 84, o Salmo 122, esses salmos que fazem parte desse cântico dos degraus. E a alegria, o contentamento em saber que estamos indo para Jerusalém e estarmos no grande templo para louvar o nosso Deus, templo onde Deus está e me espera com o carinho dele, com a graça dele, com a proteção dele para mim. Isso emociona. Que bom eu saber que nesse templo especificamente, quantas bênçãos Deus já me deu. Quantas bênçãos. O meu caso se torna ainda super especial, porque eu estou indo para 41 anos aqui com os irmãos. Tenho participado dos principais momentos de dor e de alegria dos irmãos. E os irmãos também me acompanhando nas minhas dores. E aqui fica uma palavra especial aos irmãos que estão aqui me vendo, estão comigo no templo hoje, e aqueles que me assistem pela internet e que de alguma forma fazem parte da minha história de vida. Eu teria feito muito pouco nesta igreja se não fosse a cooperação de cada irmão aqui conosco. Estava lembrando quando cheguei aqui, estava até lendo esta ata esses dias, ou relendo esta ata, dia 18 de outubro de 1980, irmão Valdir era o vice-presidente,
E ele então entrega para mim a vice-presidência. Pastor, irmão, assume a presidência, então estou entregando a vice-presidência para o irmão. E eu então confirmei o irmão Valdir, vice-presidente, dizendo o seguinte: a igreja honrou o irmão com a vice-presidência, é sinal que o irmão é digno de continuar na vice-presidência. Então o irmão continua vice-presidente. Então são 41 anos de amizade que eu tenho com o irmão Valdir até hoje. Por questões pessoais ele saiu da igreja, mas nos encontramos sempre, nos abraçamos e estamos juntos. Irmã Niceia também muito querida, os filhos também. Participei de um momento muito triste, irmão Valdir, quando seu sobrinho morreu aqui no colégio, e eu tive que colocar a roupa com a qual o garoto foi sepultado. Que momento difícil para mim. Lembrar os irmãos que ao longo desses anos, repito, têm estado comigo e eu com eles. Por quê? Porque o templo, o santuário, a igreja nos tem unido e reunido. 64 anos. É um tempo mais do que de vida. E claro também, não esquecer um grupo querido que ora por mim todos os dias. Alguém me diz: pastor, às 3 da madrugada eu estou acordado e oro pelo irmão. É privilégio. E fica também, infelizmente, claro, humanamente falando, um lamento por tanta coisa que podemos ter feito e não fizemos. E Deus sabe que eu estou sendo sincero quando digo isso. Mas também, repito, gratidão a Deus, a cada irmão que ao longo destes anos todos tem estado com a nossa igreja e antes com Deus, trabalhando para que os propósitos de Deus para esta igreja e para o nosso bairro sejam alcançados. Também tenho que falar, e estou terminando, o pastor Manuel Bento da Silva ficou aqui na nossa igreja praticamente 22 anos. Nós já nos conhecíamos antes de eu vir aqui para a 7ª igreja. Já estávamos juntos em algumas atividades da convenção, comissões, etc. Ficamos grandes amigos. Ele ficou sendo praticamente meu pai, pastor Bento, Manuel Bento da Silva. Ficou feliz quando viu aqui na igreja, eu na igreja, e as obras que aconteceram, as construções, ele vibrava com tudo isso. Telefonava para mim, ficava 40 minutos no telefone falando comigo, e eu pacientemente ouvindo e com alegria aquilo que ele tinha que falar para mim, contando as histórias todas na atividade, aí do sertão e tanta coisa boa. Quando a irmã Rhodes faleceu, querida irmã Rhodes, a maninha, filha, me telefona umas 3 da madrugada, por aí. Pastor, mamãe faleceu, eu queria que o senhor viesse aqui para quando o papai acordar, dar a notícia para ele. Em 5 minutos estava na casa do pastor Bento. Ele estava dormindo ainda, ele acordou, depois conversei com ele, dei a notícia, e passei o dia todo com o pastor Bento. O seu falecimento, pastor Bento, tão querido, no hospital toda semana visitando. Estou citando assim rapidamente porque há muita coisa para contar, mas o que fica, irmãos, é gratidão a Deus. Gratidão. Quanta bênção Deus tem nos dado por causa desta igreja. Maneilda aqui na frente, companheira antiga, querida companheira. Quantas vezes abriu o coração para mim, em confiança, que eu agradeço a maneira como ela tem me honrado sempre. E quando eu digo Neilda, digo todos os irmãos que têm compartilhado com este pastor e com os pastores as dores do dia a dia. E eu termino, tenho que terminar. O Salmo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A igreja, o templo, a família da sétima igreja é mais importante do que nós possamos imaginar. E nós fazemos parte desta família. Uns dando muito, outros dando pouco. Não importa. O que importa é que eu faço parte desse grupo. O que eu posso dar ao Senhor através da igreja, eu faço com prazer e com alegria. Então, você que é membro desta igreja, que está aqui no santuário hoje, você é membro desta igreja que me acompanha pela internet, receba o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que você tem feito a favor do reino através da nossa igreja. Os irmãos que passaram por essa igreja, são muitos, espalhados pelas igrejas da cidade. Todos eles com quem eu falo, sempre lembram com saudades do tempo em que estiveram aqui conosco e ainda continuam nos honrando e orando por nós, mesmo estando em outras igrejas. Modestamente, irmãos, a nossa igreja está cumprindo o seu papel. Poderíamos ter feito muito mais, mas Deus nos tem abençoado, e uma coisa é certa: no dia da volta de Jesus, que bom que fosse um domingo à noite, casa lotada, não é? A igreja subindo para Jesus. Hoje, então, um dia de gratidão. À noite teremos uma mensagem especial de um pregador convidado. Vai ser uma noite festiva, uma noite alegre. Mas sempre que se pensa em sétima igreja, deve haver alegria em nosso coração. E nós então procuramos nos entendermos uns aos outros, cada um de nós com as nossas burrices, para usar uma expressão bem carinhosa, né? Com as nossas manias, mas irmãos, amigos e companheiros, dando as mãos uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando os irmãos que precisam de nós e também recebendo deles a ajuda que eu preciso. E a ajuda muitas vezes é apenas um bom dia, um aperto de mão, uma mensagem via WhatsApp, pelo celular. Somos a bendita família de Deus, a sétima igreja batista de Campos, aqui na Pecuária. Privilégio nosso. Que bom fazermos parte desse grupo. Estamos vivendo um tempo difícil, em todos os sentidos, mas a igreja está aberta, está funcionando. E apenas uma referência material: os irmãos fiéis com seus dízimos, ajudando a igreja a manter a sua folha de compromissos em ordem. É amor à igreja, é carinho à igreja, testemunho de Jesus onde você está, no seu trabalho, na escola, na sua casa, na vizinhança. É assim que o reino vai andando. Ontem fui lá na Lagoa de Cima, estava um grupo reunido, uma reunião muito agradável, muito agradável. Foi bom estar lá ontem à noite. A gente veio com o coração aliviado, feliz, poder participar do reino. Então, queridos, alegrei-me quando me disseram 64 anos vindo à sétima igreja batista de Campos. Essa é a história da igreja, é a sua história, é a nossa história, é a minha história. E mais uma vez, gratidão a Deus pela nossa igreja. Gratidão a todos que por aqui passaram, os pastores que a igreja teve, os companheiros todos, as famílias todas, a comunhão com a nossa vizinhança, o carinho que o bairro tem para a nossa igreja, a consideração da nossa associação e da convenção estadual e nacional e brasileira pela nossa igreja. Isso é muito bom. E que, repito o que disse há pouco, que no dia da volta de Jesus esteja a igreja reunida,
Talvez no domingo, né? Como eu falei. Um grande culto, a noite coral cantando, todo mundo alegre. E o sinal. Jesus voltando e nós subindo como igreja para a igreja maior, a Jerusalém celestial. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Amém. Deus assim nos abençoe. E para completar o culto, um hino bem conhecido, que é o hino que eu gosto. Os irmãos conhecem, né? 335. Podíamos cantar, temos por lutas passadas, mas vamos cantar esse, o meu hino, por assim dizer. É o hino também da igreja, o título do hino, o gozo da vida, 335. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. 64 anos protegidos pelo Senhor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. E sem fazer distinção, lembrei agora, Paulinho, da irmã Jacira, sua mãe querida. Ela voltou para a nossa igreja e disse assim: pastor, eu quando morrer quero que o meu corpo fique na 7ª igreja. E assim foi. Deus honrou o pedido dela. E ela deixou uma marca muito grande no meu coração. Era uma irmã de sangue para mim. A família dela, fabulosa. A Ana mandou uma mensagem para mim, Paulinho também, sua irmã, muito querida. E assim vai a igreja fazendo o trabalho dela, não é? Cristo amado, na força do mal o Senhor tem estado conosco. Vamos cantar. Primeira, segunda e última estrofes, 335. Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho? Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Tudo alegre, busco esta pátria de além, onde reina Cristo Jesus, vem de amor. Graças
e do teu poder redentor. O irmão Lucivaldo vai orar agora, terminando o culto, e o pastor Antônio vai impetrar a bênção apostólica. Irmão Lucivaldo, por favor, nos dirija no culto, na oração, e o pastor Antônio Narciso estará com a bênção apostólica. Agradecendo a presença dos irmãos aqui no santuário, você que nos assiste pela internet também, muito obrigado. Logo nós estaremos juntos num culto festivo, alegre, de gratidão a Deus pelo seu aniversário. Oremos. Santo Eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Deus, sobre as nossas vidas. Amém. Apesar, ó Deus, de não sermos merecedores, ó Deus, de nenhum dos seus benefícios, ó Deus. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua compaixão, o Senhor sempre nos abençoa, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional sobre nós, ó Deus. Mas que nós não possamos, ó Deus, nos conformar com essa situação, Senhor, de estarmos sempre errando diante de Ti, contando, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ó Deus. Mas que justamente, ó Deus, por esse amor tão grande, ó Deus, nós possamos ser imbuídos, ó Deus, de um espírito de procurar estar, ó Deus, na Tua presença, de procurar, ó Deus, fazer a Tua vontade, nos afastarmos, ó Deus, do mal, ó Deus. Amém. São tantas as circunstâncias, ó Deus, que a gente passa, são tantas as dificuldades, são tantas limitações que nós temos, ó Deus, mas o nosso coração está guardado em Ti, Senhor, e por isso nós te pedimos que o Senhor nos continue nos abençoando, nos fortalecendo, ó Deus, para um viver mais santo na Tua presença, ó Deus. Queremos, ó Deus, Te louvar nesta manhã, ó Deus, pelo aniversário da Tua igreja, ó Deus, em que completa 64 anos, ó Deus, aqui neste bairro, Senhor. Muitas vidas, ó Deus, já foram alcançadas através desta igreja, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, que muitas outras ainda venham a ser alcançadas, ó Deus. E que neste tempo, ó Deus, tão difícil que estamos passando, Senhor, a Tua igreja possa ser uma referência, Senhor, espiritual aqui para todos os moradores deste bairro e desta cidade, Senhor. Ó Deus, seja com o culto da noite, seja com o pastor que irá trazer a mensagem, Senhor, que o Senhor já possa estar preparando o seu coração para que ele seja realmente a Tua voz para nós aqui nessa noite, Senhor. E que esta mensagem, ó Deus, que vai ser pregada, ela possa ficar guardada, ó Deus, nos nossos corações e que possa servir, ó Deus, de alimento para as nossas almas, possa servir, ó Deus, para nos confrontar, possa servir, ó Deus, para fortalecer a nossa fé, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Camilo a cada dia mais, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor o colocou aqui nessa igreja, que o Senhor o abençoou, ó Deus, e através da vida dele, muitos de nós também somos abençoados. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós aqui presente, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe a todos.